Alguma coisa está acontecendo no sertão depois de um certo tempo. Algo inconcebível no Nordeste do Brasil há 20 ou 30 anos. Experiências concretas de desenvolvimento estão tomando forma e conseguindo fazer recuar a pobreza e o fatalismo seculares do sertanejo. Uma dessas experiências é realmente fora do comum. Ela se passa no estado da Bahia, em Valente, um pequeno município de 20 mil habitantes, perdido no meio da Caatinga, o Mato do Sertão, a 250 quilômetros ao norte de Salvador. Essa história começa nos anos 70, com um pequeno grupo de camponeses que sobreviviam dificilmente com suas pequenas propriedades. Nada os predestinava a se tornarem protagonistas de uma aventura humana excepcional. Numa região conhecida pelas longas secas e dominada pela grande fazenda de criação de gado extensiva, eles conseguiram, em 25 anos, desencadear um processo de desenvolvimento regional impressionante. Desenvolvimento em todos os setores, econômico, social e cultural, venceram onde os projetos oficiais e as políticas públicas fracassaram. E apesar da hostilidade dos grandes proprietários, dos que detêm o poder local e não ligam para a pequena propriedade familiar. João José de Oliveira, o Nenenzinho, é prefeito de Valente. Ele é também um grande criador de gado, um grande fazendeiro. Quero falar aqui aos senhores com respeito à seca. Todo mundo sabe que Valente, e como toda a região, sempre foi uma região sofrida. Uma propriedade pequena não tem condições de um homem sobreviver dignamente, nem de enriquecer. Mas não vejo como um homem aqui com 20 tarefas de terra, ou 50, ou 100, tornar-se independente em qualquer coisa. Então, no Brasil, por enquanto, o homem tem que ser propriedade de muita terra, proprietário de muita terra, se ele quiser ter condições de viver dignamente. Portanto, aqui no Nordeste, sempre foi isso, continuará sendo. A opinião de Nenenzinho tem um certo fundamento. De acordo com a ecologia, uma exploração extensiva dos recursos é perfeitamente concebível no meio semiárido. Mas o sertão não é um espaço vazio. Ao lado das grandes fazendas de criação, há muitas pequenas propriedades. E apesar do que diz o prefeito, os camponeses já dispõem em Valente de uma fonte de renda. Vivo disso mesmo, do senzalo. E para mim, aqui na região é o senzalo, não tem outro. Que a gente planta mandioca, batata, mas chega o tempo ruim aí só tem a renda mesmo mais certa é o senzalo. Apesar de o povo dizer que não presta, mas para mim é o que presta, é o que tem na região e é o que é bom, o que dá feira tranquilo e a outra despesa de estudo de filho, uma coisa e outra, sempre é do senzalo. E sempre aqui na região é senzalo. Eu tenho um trabalho porque aqui a gente trabalha com família, né? A terra, a área de nossa terra é família. A família se desfruta dela. A família tem ovinos, a gente trabalha com ovinos, temos o senzal, que é uma grande fonte de renda na nossa região. Quando eu comprei essa área, tinha só 12 tarefas de senzal. Tenho minha propriedade, já tem 18 anos que eu vivo aqui, né? Nesse lugar que a gente está, naquela sede ali. E comecei trabalhando em senzal. Comecei minha vida, saí de estudo, com idade de 12 anos e comecei trabalhando na roça e até hoje vivo trabalhando na roça, né? Só na parte do senzal. Tenho um pouquinho de cabrino e ovino, mas foi criado mesmo dentro do trabalho do senzal. O sisal, ou agave cisalana, é uma planta têxtil originária do México. Os astecas já exploravam suas folhas ricas em fibras. Delas faziam papel, cordas e esteiras. A planta foi introduzida em Valente um pouco por acaso, no início do século XX.
serviu primeiro para a construção de cercas ao redor dos campos, até o dia em que um forasteiro, admirando o belo crescimento das agaves, revela sua verdadeira natureza para os camponeses, que começam então a cultivá-las. O sisal, que se adapta bem à seca do sertão, encontrou condições favoráveis na região de Valente. Clima e solo adequados e, principalmente, uma estrutura fundiária baseada em pequenas e médias propriedades familiares, característica dessa parte do sertão e apropriada para uma cultura que exige muita mão de obra. No sistema de cultura dessas pequenas propriedades, o sisal vai desempenhar o papel de cultivo comercial ao lado das pequeninas parcelas de subsistência, feijão, milho, mandioca e mamão. Entre 1940 e 1960, o sisal conheceu um verdadeiro êxito na Bahia e em outros estados nordestinos. O Brasil torna-se então o primeiro produtor e exportador mundial, sendo que 95% do sisal brasileiro é produzido na Bahia, sobretudo ao redor de Valente. Os aplausos, na verdade, quem está aplaudindo também. O poeta canta e cria, vira, volta e vai e vem. Na cantiga sertaneja, nada falta e tudo bem. Aqui, como em outros lugares, essa nova cultura proporciona um certo progresso para o povo do sertão. Mas o sossego durou pouco. Nos anos 70, o sisal entra em crise, o futuro torna-se sombrio para os camponeses. O próprio sisal estava entrando em decadência de preço por conta do fio sintético que tomava espaço no mercado. E aí os fios naturais foram sendo dizimados de preço por falta de uma prioridade de uma política de preços mínimo por parte do governo federal, né? O sisal não tinha preço, o sisal era explorado pelo tubarão, pelo aquele que mais explora a gente. Se lutava, não se podia nem beneficiar seus campos. Se deixou o sisal até morrer, porque o sisal, o preço que tinha, não dava para beneficiar os campos. Pela primeira vez, eles têm a ousadia de se unirem e vão manifestar sua raiva em Salvador. No caminho de volta, as discussões são animadas. Chega em Feira Santana, que desceu todo nos carros, todo mundo estava com a decisão. Vamos criar uma cooperativa do pequeno agricultor. Aí batalhamos, voltamos para as comunidades, discutir com o povo, para ver como era o caminho para se criar essa pequena cooperativa. Quando foi na hora de fundar a pequena cooperativa, a gente achou um impacto muito grande, porque essa pequena cooperativa, por pequena que fosse, mas o nome de cooperativa não proibia que o grande também fosse sócio. Aí foi mais outro estrago para a gente. Vamos discutir para ser uma cooperativa só de pequeno. Aí, no fundo, a gente teve que criar uma associação, porque a associação ela tem um limite. A pessoa que tinha trabalhador afetivo, que tinha uma área maior, ele não podia se associar. Por isso, o grande não poderia ser sócio. Que a gente achou que se fizesse um puleiro de pinto e botasse um gavião junto, o gavião acabava comendo os pintos. Aí não daria certo. Daí, juntamente com o MOC, com todas essas entidades que nos ajudou, se criou esse nome de APAEB, que essa sigla da APAEB se forma em Associação do Pequeno Agricultor do Estado da Bahia. E a gente começou a se organizar, uma coisa que a escola não ensinou a gente,
E os pais da gente também, nossos antepassados, também não tinham na cabeça uma resistência de que o mundo poderia ser diferente, não era aquele que era celebrado por aí. E a gente começou a entender que a gente, junto, poderia fazer alguma coisa. Todas essas pessoas estavam isoladas, submetidas desde sempre à ordem pré-estabelecida. E, no entanto, eis que conseguiram se mobilizar e se organizar. De onde veio tal força, tal capacidade de resistência, tal capacidade de expressão? Infelizmente, no início da década de 70, apareceu aqui uns padres estrangeiros. Fizeram um trabalho, fundaram as comunidades rurais e começaram a fazer um trabalho de base. Quero dizer que eu sou de família pobre, né, camponês, e que minha vida foi trabalhar na agricultura, né, principalmente sisal, planta de subsistência, milho, feijão, mandioca. Eu, com idade de 17 anos, eu recebi um convite por parte da igreja, né, para começar a fazer um trabalho a nível das comunidades na zona rural. Eu trabalhava em reunião nas comunidades, fazendo reunião como um animador do circo bíblico. E que daí, desse circo bíblico, a gente começou as ideias. Consegui, graças a Deus, assim, tentar um trabalho em conjunto com toda a comunidade, um trabalho assim de renovação mesmo naquela época. Com os padres sem paróquia que percorrem o Nordeste, o trabalho se organiza nas comunidades eclesiais de base. Em que consiste esse trabalho? La communauté ecclésiale de base, c'est le rassemblement de chrétiens qui vont prier en commun, qui vont lire l'Évangile. Ça, c'est le point de départ. Et puis, il y a d'autres secteurs, qui sont en général les secteurs où les conflits sociaux sont très vifs, où les communautés ecclésiales de base deviennent ces agents de conscientisation. J'ai été très frappé par cette capacité qu'avaient des paysans qui souvent n'avaient aucune instruction à réagir à partir des textes de l'Ancien Testament. Et on disait toujours, est-ce que la situation que nous vivons aujourd'hui est conforme à ce que dit l'Ancien Testament? Si elle ne l'est pas, pourquoi? Et ainsi de suite. C'est une relecture, une sorte d'exégèse sociopolitique de la Bible, et en même temps, on les aide à construire des solutions pour en sortir. Quand on ausculte les conflits qui surgissent dans le monde rural, avec l'Église, il est bien rare de ne pas y rencontrer des clercs étrangers, notamment, je dis notamment, parce qu'il y a des cultures sacerdotales différentes, notamment les Italiens. Les Italiens et surtout les Français sont des organisateurs de mouvements sociaux, et c'est cette expérience que beaucoup de clercs vont introduire au Brésil, et ils vont aider par ce biais à l'organisation des mouvements sociaux, et tout particulièrement du mouvement paysan. Assim nasce a APAEB em 1980. Me chamo Ivo, primeiro sócio. A ficha número 1 chama de Ivo Ferreira de Oliveira, a ficha do fundador da APAEB. Então a APAEB abraça essa causa de encampar a campanha de reestruturar a cultura cisaleira. E aí não deu outra. Começamos essa campanha incentivando os pequenos produtores, sobretudo, a preservar a cultura. E aí começamos a trabalhar a negociação, a compra da fibra, repassando para os atravessadores, porque ainda em volume pequeno não tinha como barganhar, negociação com o mercado maior. Então a gente juntava pequenos volumes da produção dos agricultores associados, fazia um volume maior e negociava com qualquer centavo a mais, e esses centavos foram convertendo em preço para o próprio agricultor. Bom, por conta disso,
Daqui a pouco não era só os associados que estavam vendendo sisal para a Apaeb, mas todos os pequenos agricultores e médios produtores de sisal estavam interessados em vender a Apaeb por conta dessa política de incentivo de preço a mais dos atravessadores. A oligarquia e os negociantes não apreciam muito esse espírito de independência, sentem-se ameaçados e reagem. O início foi muito terrível, mais do que o que se passa hoje. Chegavam para mim, juravam de fechar a Apaeb, dizia que essa Apaeb não existia e que ia ser fechado, ninguém sabia o que era a Apaeb e que isso era armação. Tudo isso os políticos falaram para a gente. Era uma armação, mas não se deixaram intimidar e quiseram ir um pouco mais adiante. Nos anos 84 a gente já tinha um volume razoável e pensamos em montar uma batedeira, né? Que é o primeiro processo de beneficiamento da matéria-prima depois da colheita, mas faltava recurso, né? E nessa história de fundação da Apaeb, sempre tivemos o apoio do MOC, Movimento de Organização Comunitária, que também tinha sido fundado por pessoas da própria Igreja Católica, seminaristas, padres, que tinham um sonho de estar implantando uma fé voltada para a ação que viesse dar uma resposta à necessidade. O MOC vai encontrar esse dinheiro graças às relações que entretinha com a rede internacional de ONGs e com as fundações cristãs. O financiamento é garantido pelas subvenções. A mobilização dos camponeses vai se encarregar do resto. Nós nos organizamos em torno de mutirão, que é uma cultura hoje que ainda é existente aqui. A gente nos reunir em torno de mutirão, boi de roça, enfim. E a gente construiu essa batedeira comunitária através de mutirão, né? Os domingos, feriado, dia santo. É bom dizer que naquela época a dificuldade era muita e que tinha sócio da Apaeb e que acreditava mesmo e que se deslocava de 12, 15 até 20 quilômetros de a pé para vir colaborar nesse mutirão na confecção da batedeira comunitária. Em 1984, a batedeira é lançada. Aí a gente foi crescendo, a maneira que começou a beneficiar também foi crescendo vamos dizer assim, a preferência dos agricultores de vender sisal Apaeb. Foi dando certo, mas infelizmente era a mesma escravidão, porque a gente comprava o sisal dos pequenos, dos associados, e quando era no fim da semana que beneficiava o sisal, tinha que vender para o mesmo explorador, porque não tinha uma fonte aonde a gente vender, ficava sempre explorado. Sabíamos que os exportadores ganhavam uma fatia maior, né? E veio a nossa vontade também de exportar a matéria-prima beneficiada, em vez de repassar para o intermediário, né, vender diretamente. Aí foi uma batalha, uma luta, a gente tentou pensar em exportar o produto, a produção. E era uma dificuldade, ninguém acreditava nisso. Até chiavam da gente, porque uma associação de pequenos produtores para exportar produto. Mas, infelizmente, a gente acampou essa luta por vários anos. Mais ou menos 4 anos, até quando foi liberada a exportação de sisal. Mas em todas as portas que a gente batia, a resposta era que pequeno agricultor não pode ser exportador. Bom, a gente argumentava de todos os lados, me mostre a lei que diz isso, porque a gente desconhece, e para nós o que não é proibido é permitido, né? Mas a gente ficou, né, nos calos deles,
O menino, quando quer mamar, enquanto a mãe não dá de mamar, ele não sossega, assim fez nós. Finalmente, para obter o direito de exportar, pede-se a eles uma quantia enorme de dinheiro. E, por mais uma vez, a APAEB recorre ao MOC, que encontra os financiamentos e resolve a situação. A gente começou a exportar o sisal. A primeira exportação foi em 89. A gente exportou o sisal, uma quantidade de sisal para Portugal e abriu o campo para todo o mundo. Aí a gente conquistou o mercado e foi melhorando as condições de ir oferecendo mais um centavo no preço da matéria-prima para o pequeno produtor. Compreendemos que só exportar matéria-prima do sisal também não basta. Por que não fazer o produto acabado aqui, uma vez que vai agregar mais valor e vai gerar emprego e renda. E na época, muitos disseram que nós era louco, nesse período disse que a gente era louco, montar uma fábrica daquele porte, aqui no semiárido baiano. Mas fábrica dessa natureza aqui no Brasil hoje só tem 2 em Paraíba e uma na Bahia, que é a nossa. E graças a Deus, está funcionando perfeitamente bem. A usina funciona tão bem que em poucos anos centenas de empregos são criados e a APAEB assegura rapidamente 90% de seus recursos. Quem poderia imaginar que um dia as minúsculas parcelas de sisal de Valente chegariam a enfrentar com sucesso o mercado mundial dos produtos industrializados? Para as pessoas do sertão, ousar e vencer uma tal empresa parece ser um milagre. Na verdade, elas entenderam com a ajuda do MOC que não haveria desenvolvimento em sua região sem êxito econômico e que teriam então de inovar e de se organizar de forma diferente. E, sobretudo, fazer o jogo da eficacidade e da rentabilidade. Contratar profissionais qualificados, gerentes competentes. Tudo isso sob o olhar vigilante dos membros da associação. Nós temos a nossa dificuldade, A gente não tivemos oportunidade, A gente não faz, mas a gente compreende o que os nossos gerentes estão fazendo. E a gente cobra, a execução, que cada um faça bem. Mas uma das chaves do sucesso foi colocar como líder um jovem de Valente, Ismael Ferreira, filho de sertanejo formado pelo MOC. Revelou-se um líder excepcional. Soube unir, convencer e animar os camponeses, descobrir e persuadir novos parceiros sociais e financeiros. Ele encarna perfeitamente a visão de economia solidária da APAEB. Eu acho que a nossa visão é de ver que esse passo grande que se deu nos últimos anos de industrialização, de comercialização, de valorização do produto dos agricultores, é de estabilizar esse projeto, tornar todos eles viáveis economicamente, para que possa continuar assumindo os projetos sociais, projetos educativos que não têm retorno financeiro. Questões culturais, questões sociais, questões econômicas, para nós o desenvolvimento, junta-se tudo. Então a gente não tem povo civilizado, povo educado, a gente não tem povo desenvolvido se não tiver cultura, se não tiver lazer, se não tiver esporte, se não tiver geração de renda, se não tiver saúde e educação, por aí vai. Então, para nós, essas ações todas se somam na melhoria de qualidade de vida das pessoas. E, efetivamente, chovem projetos de todos os lados. Valente é como uma colmeia que zune. Aqui coloca-se mel nos potes. Ao lado, meninos se deliciam na piscina do clube social.
Algumas ruas abaixo, músicos ensaiam para o show da noite na nova Casa da Cultura. Acolá, ouve-se o tic-tac das agulhas de tricô que vêm do ateliê de artesanato, em que mulheres batem papo. O que aconteceu ali foi um enorme trabalho de comunicação, de pedagogia e de persuasão. E agora está fazendo Até mesmo o posto de vendas, hoje a maior loja da região, foi no início o primeiro centro de comunicação da APAEB. O posto de vendas não dava lucro, era muito pequeno, era um ponto de referência para os pequenos produtores comprar os gêneros da cesta básica, a ferramenta de trabalho do campo, mas sem lucratividade. Era um ponto de referência mais como um ponto pedagógico para os agricultores ter o local onde está discutindo os destinos da associação. E como esse posto de vendas era aberto a todos e praticava preços abordáveis em pleno período de inflação galopante, a associação acumulou um primeiro capital de simpatia junto a toda a população de Valente. Criaram até mesmo sua própria estação de rádio e de televisão, difundindo programas e informações isentos de qualquer influência política. O pequeno grupo de camponeses do início, isolado e frágil, já é história antiga. Hoje em dia, todo mundo conhece a APAEB, o povo do campo e o da cidade. E todos reconhecem que se o cotidiano melhorou e se a confiança no futuro voltou, foi graças a ela. Mas a APAEB foi criada primeiro por camponeses e para camponeses. Aqui até hoje, como eu venho trabalhando em minha propriedade e participando das reuniões e acompanhamento dos técnicos e as explicações que a gente pega, eu me dei muito bem. Porque ela é uma associação que trabalha em busca da produtividade em renda familiar do pequeno produtor rural. Com o sisal, o lucro depende da qualidade da fibra. É esse tipo de fibra aqui, ó. Ele é ralado do mato, é comido dos animais. Aí, ó, como você está vendo aqui. Aí fica um sisal pintado. Ele não fica bom para o trabalho da batedeira da APAEB, para a indústria, né? Então não compensa mais hoje a gente criar animal demais dentro do sisal e nem também deixar encapeirado. Todo ano, pelo mínimo 2 em 2 anos, a gente tem que dar uma destoca nele. Tirar os matos grandes, deixar o matinho fino. Que sempre o matinho fino ele não rela tanto o sisal, né? Agora o sisal com calumbi, com pau de rato, o mato muito grande, ele rela muito, perde muita folha e a renda também é muito mais pouca do que o sisal bem relado. Os técnicos do Serviço de Desenvolvimento ajudam os agricultores a se adaptarem à seca, a generalizarem a limpeza da roça ou técnicas simplificadas como a da rega gota a gota, ou ainda a preservarem o meio ambiente, por exemplo, reciclando os resíduos de sisal.
Tem o resíduo também, eu sempre espalho. Quando o motor está rodando, vai tirando da boca da máquina, botando no carrinho, e carregando e botando no pé. Porque o sisal que é mais miúdo, ele engraúda, serve de adubo para o sisal engraudar. Depois que ele seca, fica a cobertura morta do solo. E também vai servir de adubo para o próprio sisal. Tendo um sisal zelado que nem esse sisal aqui, a gente hoje já está vendendo 1 quilo de sisal extra por R$ 1,17. Quanto esse sisal aqui, como eu estou lhe mostrando essa fibra aqui, a gente vai vender de 56 centavos o quilo. Aí a diferença é grande. Aqui, as condições de vida permanecem rudimentares e a água ainda é um problema. No entanto, caem 500 milímetros de chuva por ano, mas sob forma de aguaceiros violentos que escorrem em vão. Para recuperar a água, a APAEB ajuda os camponeses a construírem uma cisterna e um pequeno açude em suas terras. Nas fazendas isoladas não há eletricidade. Como sol aqui no Nordeste não é problema, a APAEB buscou a energia solar, né, para dar qualidade. Hoje a gente está com uma média de quase 500 famílias beneficiadas com o kit de energia solar, né, funcionando perfeitamente bem. Inclusive eu sou usuário há 9 anos de energia solar. Para se equiparem, os membros contaram com a ajuda dos técnicos e do fundo rotativo, um microcrédito que o camponês reembolsa em equivalente produto, carne de cabra, por exemplo. Sistema simples, pedagógico e tranquilizador para os que pedem dinheiro emprestado. E assim, à noitinha, as famílias já podem ligar a televisão e assistir novelas ou jogos de futebol em plena caatinga. Só tu entende, ametista. Ametista. Só tu entende. Além do sisal, outras alternativas tinham que ser encontradas para diversificar as produções e melhorar um pouco mais a renda das pequenas propriedades. A APAEB encorajou a introdução de culturas ou de plantações novas. Recomendou também a instalação de pequenas criações de gado, pouco ou nada praticadas na região. Coelhos, codornas ou minhocas constituem, sem dúvida, uma novidade para o sertanejo. Ao contrário, a cabra era bem tradicional no sertão, mas desprezada, pouco valorizada e sem verdadeira saída comercial. Falando do laticínio, o leite da cabra antes, ninguém usava. Só era utilizado quando a criança adoecia, que levava o médico, que o médico diria para a família, você vai dar leite de cabra, porque é o único leite que substitui o leite materno, né? E com o trabalho da APAEB, claro, ainda existe esse tabu, mas hoje eu diria que 80% já quebrou. Quantas e quantas famílias já hoje não estão utilizando o leite da cabra para uso da família? Era a saída e permitiu a formação de um verdadeiro setor de criação caprina, bastante lucrativo para atrair numerosos sertanejos. A cabra de leite surgiu no momento ideal
que dá para você suprir a falta que o senzal faz, né? Olha, eu tenho 50 cabras matrizes, né? Estão com 26 cabras em lactação, né? A minha produção de leite hoje é 19 litros, 20 litros, porque elas variam, né? Ela não dá todos os dias aquela quantia exata, né? Ela varia um pouco. Para abastecer a leiteria, inclusive na estação seca, os novos criadores tiveram de aprender a gerir a alimentação do gado, seguindo uma formação. Já tinha o incentivo de manejo de solo, preparo de bancos de proteínas, aproveitando toda a alimentação nativa e outras que se adaptam no clima, como o caso da leucena, a algaroba, a gliricídia, o feijão guandu, que não era, vamos dizer assim, cultivado para fins alimentar dos animais. O resíduo do sisal, que até então não era usado pelos animais, mas de uma maneira rústica, sem nenhuma ideia de armazenamento da silagem, do feno. Aí nós vamos para cá se quiser filmar. Manda a fiação lá pra frente. O leite de cabra a gente leva diretamente lá de cima da Paeb, da sede, a gente leva o leite todos os dias. Eu levo o carro, moto, o transporte que eu achar que tiver no momento saindo para a rua, esse leite vai. Ao lado da leiteria, em que o leite é condicionado, transformado em iogurte, queijo e até mesmo em sabonete, o curtume encarrega-se das peles de cabra. Todos esses produtos leiteiros e artesanais são vendidos até mesmo em Salvador e além de lá. Graças ao leite de cabra, as crianças crescem depressa e colocam a mão na massa na propriedade familiar. E transmitem para os pais o que a escola ensina para eles. Não a escola tradicional, mas a Escola Família Agrícola, um estabelecimento criado pela Paeb, onde jovens aprendem a conhecer melhor o meio em que vivem. Os jovens estavam estudando em escolas convencionais e, além dessas escolas não priorizar a convivência com o semiárido, fazia com que os jovens passassem a mudar a ideia de deixar o campo e ir para a cidade. E aí explicar, falar um pouco, né? Dar uma pincelada sobre cada região, vai explicar sobre cada região, né? E dar um destaque maior à nossa. Qual é a nossa? Nordeste, entendeu? Alguma dúvida? Aí a área de expansão dos efeitos da seca. A área da expansão dos efeitos da seca até 84. Então vocês vão comentar qual a origem, por que está ocasionando, que a seca está aumentando e está ampliando para outros países, para outros estados, né? Quais as consequências? Qual a origem? O que é que o homem vem fazendo para que a seca aumente cada vez mais? Já é um fenômeno natural. E o homem? Qual a parcela do homem nesse aumento das áreas de abrangência da seca, que já está se passando um pouco do Nordeste? Na opinião de vocês, é o que leva? Desmatamento. Poluição, o que mais? Faz com que as queimadas... Neste período quando ocorre a queimada, o que acontece com os animais? O governo brasileiro vem combatendo a seca de forma inadequada, em lugares de cultivar plantas adequadas ao clima semiárido, de aproveitar a experiência prática do sertanejo.
A 13 quilômetros da cidade, a escola ocupa vários hectares em plena Caatinga. Segue um modelo pedagógico em alternância importado da França. Uma semana na escola, uma semana em casa, onde o aluno coloca em prática, com sua família, o que aprendeu e presta contas em seguida à escola. Uma centena de alunos formaram-se pela escola desde sua fundação em 1996. A avaliação é positiva, porque com certeza se ele não tivesse passado por aqui, por esse modelo de escola, eles não teriam esses projetos e se tivesse, seriam com mais deficiência. A escola incentiva e ajuda muito nesse sentido dos ex-alunos permanecerem no meio rural, mas sim envolvidos com os trabalhos sociais, que é o compromisso da escola, né? Para que futuramente a gente possa contar com mais outros ex-alunos e futuramente a gente ter uma mudança a nível de região e a nível talvez maior quando juntarmos as EFAs que temos por aí. Colocar em prática as inovações técnicas ensinadas, desenvolver seu negócio, para um pequeno produtor, tudo isso custa caro e é preciso ser capaz de financiar. A APAEB tem a sua equipe técnica, mas não tem recurso, né, para estar emprestando aos seus associados para dar melhor qualidade de vida a eles. Para emprestar dinheiro a bancos, mas emprestam de má vontade para os pobres. A ação da APAEB não teria servido para nada se não tivesse permitido um acesso mais fácil ao crédito. A gente criou a cooperativa de crédito em 93. E essa alternativa também deu certo, graças a Deus cresceu. Hoje a gente tem uma média de 8 mil associados na cooperativa. Nós estamos em 7 municípios. A sede aqui em Valente tem 7 filiais. Quantos bancos pegam o dinheiro do povo aqui no Valente, no Nordeste, na região seca, e vai aplicar em Salvador, Camaçari, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente aplica aqui mesmo e a gente decide que o dinheiro tem que ficar aqui na região. O dinheiro vai servir os pequenos produtores na região. Para os sertanejos, a Coopere é, antes de mais nada, o banco deles. Todos os dias, principalmente nos dias de feira, os camponeses fazem fila no saguão do prédio moderno, em pleno centro de Valente. Instituição autônoma, a Coopere está, no entanto, ligada à APAEB, que acompanha seus membros no uso do crédito. A APAEB entra na nossa assistência técnica, porque a gente sabe que, no passado, quantos de nossos colegas agricultores, em vez de melhorar a qualidade de vida, piorou. Tomou dinheiro no Banco do Brasil, no Baneb, Banco do Nordeste, tomou o dinheiro e nada de assistência técnica. O que aconteceu? Compraram moto velha, compraram carro velho, em vez de melhorar a qualidade de vida da família, se endividou, piorou, né? E a gente sabe que o crédito, bem aplicado, tendo acompanhamento, com certeza, aplicando bem, os resultados virão. A cooperativa de crédito e as dezenas de projetos de desenvolvimento econômico e social permitiram à APAEB ser reconhecida como uma das empresas de economia solidária mais significativas, não somente no Brasil, como no mundo. No final dos anos 90, prêmios e distinções começaram a surgir de todos os lados. Em 2002, o prêmio Empreendedor Social do Ano foi atribuído a Ismael Ferreira pela Fundação Schwab no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. APAEB came with a lot of recommendations from our network of international experts, and what then fascinated us is that probably APAEB is one of the social entrepreneurs in the world that has most transformed the area in which it is working, most visibly transformed it. You come to it and you see that all of a sudden those 20 and more communities that are involved have completely have a different look and feel to them. They're not in the same poverty situation as the other areas around them, and that really struck us as a unique example around the world.
APAEB is much more than Ismael Ferreira. APAEB is the collective of all those farmers and all those people who have, really invested their talents and their commitment, etc., into building this organization. But people are very reticent to take risks, and it takes a visionary, it takes a leader, it takes somebody who inspires others to act. Ismael decided that it's not enough just to help farmers do this. We're going to have our own factory, and we're going to produce tapis, carpets, that we're going to export, and we're going to produce the best. We're really going to do an excellent job here. And everybody said, how can we farmers have a factory? Well, Ismael convinced everybody, because entrepreneurs have this capacity to infect everybody else with their vision. Now, what Ismael did and what APAEB did was actually to find, they're highly pragmatic, they're, if you would, pragmatic visionaries. Social entrepreneurs are not activists by nature. They're not the kind of people that will go out and protest in the streets about something, nor are they simply delivering goods and services. They actually are changing, they're coming up with creative and new solutions that transform the reality and come up with new models. E após ter, durante muito tempo, procurado exemplos em outros lugares, a APAEB tornou-se, por sua vez, um modelo que as pessoas vêm visitar de muito longe. Desta forma, a oligarquia local foi obrigada a reconhecer a importância do Sisal e da APAEB. Aqui, como prefeito, eu quero dizer aos senhores, o Sisal foi a alavanca, a mola mestra para todo esse progresso. Então, isso nos empolga muito. Quero dizer que eu tenho participação, tive a felicidade de ter a participação também nisso aí, compreendeu? E eu proporcionei, como no início da APAEB, fui eu quem comprou a área para a instalação da APAEB, e que a APAEB tem sido um grande marco de desenvolvimento da nossa sociedade, progresso econômico e social, e eu ajudamos de toda maneira para que a APAEB tivesse sucesso, e realmente tem tido. É um órgão, é uma empresa, é uma cooperativa que tem desempenhado um papel singular em toda a região. Eu sempre tenho dito, a gente poderia ter começado a arrumar a nossa casa primeiro, que era o próprio município, mas a gente fez o contrário, né? A gente mudou o presidente da República de Brasil e a gente não mudou o prefeito do nosso município, né? E é bom dizer hoje que a gente tem uma relação muito boa, né? Vários parceiros no mundo, aqui com a igreja, com o sindicato, com o Polo, com a Coopere, enfim. Ainda não se tem essa relação com a prefeitura. Enquanto principal patrocinador do desenvolvimento da região do Sisal, a APAEB suporta cada vez com mais dificuldade a inércia e a hostilidade de uma prefeitura nas mãos da oligarquia clientelista. Nas eleições de 2004, a lista da oposição, liderada pela primeira vez por Ismael, quase venceu. Da próxima eleição, a gente já tem agricultor e agricultoras aqui já assumindo também esse papel. Mas hoje em dia, as lutas eleitorais não constituem a preocupação principal. Dólar fraco, real bastante forte, exportações que caem e eis a APAEB em crise, uma crise financeira profunda e duradoura. Suspensão de salários, redução de pessoal, desemprego periódico na fábrica de tapetes. E como sempre, a cada vez que o vento muda, as pessoas se interrogam sobre a fragilidade inerente a um empreendimento social como a APAEB, sem capitais próprios nem rede bancária fiel. Sobre sua capacidade para se integrar de forma duradoura num mercado mundial imprevisível. Em Valente, as pessoas acusam o golpe, mas na APAEB cerra-se os dentes.
enquanto Ismael luta para obter novos prazos junto aos bancos. E a APAEB age como sempre agiu. Ela continua a lançar projetos, consolidar parcerias e prosseguir dia após dia o trabalho de fundo para o desenvolvimento solidário da região do Sisal. E assim a gente, sempre por conta da consolidação de um projeto e a necessidade, a gente vai buscando outros. Então, mais ou menos, é isso que aconteceu na nossa história.